Olá a todos, estamos de volta à rúbrica Eu sou treinador de ginástica e continuamos com a primeira temporada dedicada à ginástica em casa. Vamos centrar a nossa atenção no desenvolvimento das capacidades físicas e técnicas que são passíveis de um processo de treino no confinamento das nossas casas. O objetivo é melhorar e sairmos deste processo de confinamento mais preparados para os desafios que a ginástica nos traz. Na presente sessão, vamos dedicar a nossa atenção àquilo que é o aquecimento característico da ginástica. Antes de conversarmos sobre esta questão, gostaria de apresentar algumas reflexões ao nível do pré-aquecimento, nomeadamente a libertação miofascial, os alongamentos passivos e os alongamentos ativos. Se por um lado a libertação miofascial, que é aquele trabalho que é feito com o rolo, e se realiza de forma a preparar o aquecimento ou até para ajudar na recuperação, é algo que é muito habitual já desde há várias décadas no Oriente, em particular nas seleções do Japão. Hoje em dia isso é uma prática corrente e que todos nós sabemos que funciona muito bem. No entanto, a utilização dos rolos vibratórios e se forem conjugados com a ação isotónica, com a pressão do rolo, são fatores que ainda potenciam mais a quebra das tensões musculares, que limitam a mobilidade natural do ginasta e ajudam também a recuperação para o treino seguinte. No que respeita aos alongamentos passivos prévios, algo que já foi uma prática introduzida há cerca de 2 décadas, tenho sérias dúvidas sobre o seu efeito, pois o sistema muscular e circulatório, ao estar pouco irrigado, no fundo nós estarmos frios, acaba por fazer pouco sentido e até pode ser contraproducente para o objetivo de diminuir a tensão muscular, pelo que é algo que eu não recomendo, os tais alongamentos passivos antes de estarmos minimamente aquecidos. Os alongamentos ativos prévios ao aquecimento, aí sim já é algo que faz algum sentido. Porquê? Porque a própria ativação muscular, contração, descontração, acaba por produzir a tal irrigação sanguínea necessária à diminuição da tensão muscular. Focando novamente naquilo que é o objetivo da nossa sessão. Temos que no aquecimento característico da ginástica, ela deve ter uma função pedagógica e antes deste aquecimento é muito natural que no nosso treino de ginástica nós foquemos o ginasta, o atleta, naquilo que é os objetivos para esse dia. No fundo é a tal função de motivação para a prática. Tem obviamente uma função fisiológica que no caso da ginástica tem particular importância no ganho de mobilidade e também nas questões ao nível da força. E naturalmente uma função psicológica da ativação de predisposição para ficar melhor, para superar os nossos limites, que no fundo é aquilo que nós pretendemos com o treino. No aquecimento característico da ginástica, ou seja, em todos os esportes apresentam princípios semelhantes, isso não está isso em causa, todos promovem a ativação e a preparação dos objetivos para a sessão. No entanto, para a ginástica, este necessita de promover elevados níveis de mobilidade e por isso ele deve ser feito respeitando esse objetivo. Aqui nos aquecimentos eu irei apresentar vários exemplos, várias sugestões metodológicas de boas práticas. No entanto, tal como já tinha referido na sessão da apresentação, eu no aquecimento gosto da semelhança de uma sessão de treino que nós dividimos para a parte preparatória, a parte principal e a parte final, gosto de dividir também em 3 fases ou 3 ciclos. Digamos que o primeiro ciclo, que é muito mais virado para mobilização muscular e articular geral, e a ativação cardiorrespiratória para provocar um bom aquecimento. Temos um segundo ciclo mais já virado para a mobilidade, onde se utiliza exercícios realizados de pé, e um terceiro ciclo onde se acentua muitas vezes a qualidade dessa mobilidade ou os níveis de mobilidade com exercícios realizados na posição de sentado ou no chão. Na fase final do primeiro ciclo pode e deve-se utilizar exercícios de agilidade e velocidade, como sejam jogos. Nós, por motivos óbvios, em casa isso não é tão simples, mas quando voltarmos aos nossos ginásios, isso é algo que nós gostamos de implementar.
Vou-vos dar aqui um exemplo de um aquecimento típico da ginástica. Começa com um simples andar, rotação de punhos, mobilização ao nível do pescoço, aquecimento do pescoço. Temos também aqui a torção. Este aquecimento, que apesar de ser uma prática comum na ginástica de alto nível desde há várias décadas, é uma referência e é praticamente com este ou com pequenas variações nos exercícios apresentados, a forma como, por exemplo, as célebres seleções da União Soviética e atualmente da Rússia aquecem, e especialmente da ginástica de leste, e que acaba por criar uma mobilização muito progressiva do corpo, dos sistemas cardiorrespiratórios, musculares e articulares, que preparam bem e predispõem para a prática. Vejam aqui a atividade nos ombros, a flexibilidade de retropulsão, ele já fez também o deslocar, ou as rotações dos ombros. Estamos agora também aqui nos alongamentos prévios ao nível da coluna, ao nível da coxa. Todo este tipo de trabalho, ou este primeiro ciclo, serve precisamente para nós começarmos a informar o nosso corpo que ele vai ter que trabalhar e vai ter que desenvolver níveis de mobilidade naturais e que depois, caso seja esse o objetivo do treino, passarão a poder ser melhorias mesmo ao nível da flexibilidade, ao nível da força. Vejam, ele aqui está a fazer movimentos de aquecimento da articulação do joelho, do tendão de Aquiles, um alongamento excessivo. Temos também aqui um trabalho ao nível de posições inabituais da articulação tibiotársica, que acaba por, no fundo, preparar um bocadinho o corpo para aquilo que são as posições inabituais e aquelas chegadas menos próprias que por vezes existem. O andar de cócoras, muito típico e que é muito bom em termos da mobilidade da tibiotársica e do joelho. O fecho de pernas juntas e afastadas, no fundo ao andar ele já está a criar a predisposição para esta flexibilidade, o saltitar de cócoras. E depois desta ativação inicial feita em andar, começa então as atividades em corrida, com os típicos skippings ou joelhos ao peito, os calcanhares às nádegas, o corpo estendido à frente com tonicidade do corpo, a retaguarda, os galopes laterais, que o Filipe está aqui a tentar, o Filipe, digamos, é o nosso convidado especial neste programa. Vejam aqui o troca-passo, depois também pode ser efetuado com rotação dos braços à retaguarda e à frente. Ou seja, normalmente a seguir a esta fase há então os tais jogos, pelo menos quando nós estamos no pavilhão, é isso que costumamos fazer, mesmo ao nível da seleção nacional com os ginastas séniores, júniores e séniores, é muito hábito, uma prática que é muito importante para a mobilização psicológica. Neste aquecimento, ele tem como objetivo elevar a frequência cardíaca, a circulação sanguínea, lubrificar as articulações e tecidos, ativar o sistema neuromuscular, fazendo com que o nosso corpo entenda o que vamos fazer. Em contraponto, se optarmos apenas pela corrida contínua, o aquecimento característico dos esportes, fazemos realmente a ativação dos sistemas cardiorrespiratórios e musculares, mas podemos não envolver as partes do nosso corpo que vão ser utilizadas na ginástica. E isso é um handicap e normalmente quando se opta por esses tipos de aquecimentos, os níveis de mobilidade dos atletas vão decrescendo ao longo dos anos. Se pensarmos no segundo e terceiro ciclo, em termos de exemplos práticos, a força geral, a flexibilidade ativa dinâmica, a flexibilidade ativa balística, a flexibilidade estática com paragens de 2 a 8 segundos, são características virtuosas que devem estar presentes na fase inicial dos nossos treinos. E eu ainda não comecei a falar se há aqui um objetivo de flexibilidade, onde nós poderemos estar, naturalmente, outros períodos mais longos para ter outro tipo de ganhos. Vou-vos também dar alguns exemplos. Temos aqui a seguir àquela fase de corrida, há um retorno um bocadinho para normalizar a respiração e continuamos a fazer um trabalho de mobilização geral e vejam a importância do trabalho do core, proteger e dar mobilidade na zona da bacia é muito importante, normalmente ele é uma zona fulcral
na estabilidade do atleta e na proteção das lesões. Temos aqui alguns exemplos de exercícios que costumamos fazer e em que o atleta está a trabalhar, ou o ginasta está a trabalhar o corpo no seu todo. Outro exemplo também, já mais virado já para o fecho e para a abertura, para o selar, digamos que depois é reproduzido num elemento como a ponte, e com torções e com diagonais também importantes. Quando vamos para também outro exercício ainda de segundo nível, muito habitual, que eu vou descrever aqui de forma mais lenta numa primeira fase. Veja o pé bem junto ao chão, o calcanhar bem assente. Este exercício normalmente é feito em 8 tempos, eu estou a descrevê-lo aqui de forma lenta, até para vocês poderem entender as diferentes fases, e depois irão fazê-lo já em 8 tempos, à minha contagem. E 1, e 2, e 3, e 4, e estende, e flat, e 7, e desce. E 1, e 2, 3, e 4, e estica, e flat, e tal, e tal. Muito bem. No fundo, isto depois poderá ser conjugado com música, mas já será uma questão de opção pessoal. Temos também, ao nível do chão, as torções muito importantes por causa das diagonais que nós temos, em decúbito dorsal e decúbito ventral. Estas torções são muito importantes, tal como vos disse, esta zona do core é determinante para a saúde do ginasta e do atleta, e os níveis elevadíssimos de mobilidade e de controle são determinantes. Outro exercício, um bocadinho uma barra de chão adaptada, em que ele chuta à frente e ao lado, muito importante para o trabalho do fecho de pernas juntas, essencial na ginástica de fecho de pernas afastadas. Temos outro exemplo também já aqui mais para as pragatas e para a folha também. Vejam, isto também pode ser a descrição de um elemento técnico de elevada dificuldade, como seja um bazar nas paralelas ou um Tkachev. No fundo, são tudo posições que os atletas acabam por simular neste trabalho de aquecimento e de preparar o corpo para isso. Um exercício também muito importante ao nível da mobilidade da coluna e da flexibilidade de pernas afastadas, e são combinações que podem ser utilizadas de diferentes formas. Estou aqui apenas a dar exemplos habituais da ginástica. Mais uma combinação virtuosa, esta ao nível do fecho, e que já requer também apoio e trabalho postural e de força de punhos e trabalho postural, lá está, postura muito importante na ginástica. E no fundo, após estas primeiras e estas sugestões metodológicas, nas próximas sessões dedicadas à mobilidade e flexibilidade, onde falaremos das tais 7 flexibilidades típicas da ginástica, as pragatas de frente, lateral, para um lado e para o outro, fecho pernas juntas e afastadas, a retropulsão e a ponte. No fundo, apresentaremos mais alguns exemplos de boas práticas dos exercícios de pé e no chão, né, característicos, soluções combinadas, visam o ganho de mobilidade necessária para os objetivos da sessão de treino, que nesse caso serão para o limite da mobilidade e ganho efetivo de flexibilidade. Na próxima sessão será então, a segunda, será dedicada à mobilidade e flexibilidade, fecho de pernas juntas e afastadas, talvez uma das as flexibilidades mais importantes para a ginástica. E gostaríamos que no final deste confinamento vocês pudessem demonstrar os níveis que o nosso convidado aqui apresenta. Espero que tenham gostado, continuo disponível no e-mail descrito e para a semana já estaremos disponíveis, digamos, na EGIM